Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal, a pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. E me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos pedir a presença de Jesus para que Ele faça companhia a nós, para nós darmos continuidade à leitura do livro A Coroa da Santidade, sobre as revelações de Jesus, a Luísa Picarreta. E, no entanto, quando entendemos a natureza das falácias de instalações confusas, vemos quão absurdas são todas essas sonoridades. Como, ao seu modo, cada um castiga os crentes com advertências que são totalmente irrelevantes, e se as premissas do crente, premissas ignoradas por essas mordidas de som,
são verdadeiras. Primeiro, se a Bíblia realmente é a palavra de Deus, então a idade não tem nada a ver com que se deve ser obedecida. Pois se Deus existe, Ele é onisciente e não pode estar tão ignorante como dar mandamentos e ensinamentos que teriam prazo de validade devido a avanços futuros e imprevistos, humano conhecimento. 2. Se realmente existe um ser todo-poderoso, então é difícil imaginar um uso melhor do tempo do que falar com ele e adorá-lo. 3. Se realmente existe um todo bom e todo poderoso, Deus então não é preciso um filósofo genial para concluir que quer que aconteça só pode estar de acordo com sua vontade, que é sempre, em última análise, o melhor, e que tudo o que acontece faz parte do seu plano perfeito, que será visto com o tempo. 4. Se realmente vamos viver para sempre, quer no céu ou no inferno, é difícil imaginar uma consideração mais digna do que ponderar em qual desses dois lugares a pessoa irá parar. E, de acordo com essa consideração, direcionar as ações de alguém para alcançar o primeiro e evitar o segundo. 5. Mesmo o mais arrogante dos homens, geralmente, admitem que eles não têm tudo planejado. Se realmente existe um Deus onisciente que ocasionalmente revela alguns vislumbres de sua verdade para suas criaturas, então seria obviamente absurdo contradizer essas revelações simplesmente porque nossas frágeis tentativas de raciocínio têm problema a princípio. Compreendê-los, né? 6. Uma realidade sendo conveniente não é uma marca contra sua validade se realmente existe um Deus. É fácil imaginá-lo permitindo um período de tempo durante o qual apenas para o benefício eterno de suas criaturas, ele oculta amplamente sua presença delas. Toda a premissa fundamental da maioria das religiões é precisamente que estamos neste momento agora. Meramente reconhecer isso e condená-lo como conveniente não refuta sua verdade. 7. As crianças brincam de fingir e tudo bem, porque elas são crianças. Espera-se que os adultos façam o possível para descobrir a verdade e agir de acordo com sua descoberta. Não importa o quanto possam gostar de imaginar as coisas de outra maneira. Se realmente existe um Deus que nos criou. 8, Se realmente existe um Deus que nos criou e nos deu nosso intelecto em virtude do qual empreendemos a investigação científica, então devemos, é claro, zelosamente usar as ferramentas que ele nos deu, mas também nunca devemos ser tão estúpidos a ponto de supor que o efeito possa refutar a causa. Em outras palavras, que a ciência, a ferramenta para descobrir empiricamente as verdades, pode refutar outras verdades diretamente reveladas por quem criou a ferramenta e, portanto, já sabe tudo o que pode e o que não pode fazer. 9. Nenhum crente digno do nome supõe que a fé substitui a razão. Em vez, crentes entenda que é um dom dado por Deus que confirma e fortalece o conhecimento da verdade, uma verdade já confirmada, ou, no mínimo, pela razão. Se de fato existe um Deus, e se muitos estão constantemente argumentando contra ele e se esforçando para fazer com que os outros o rejeitem, então só faz sentido que se alguém realmente entender pela razão também
que ele existe, então se beneficiaria muito de um dom sobrenatural, fé, diretamente de Deus, ambos confirmando o fato de sua existência, e assim salvaguardando os benefícios dessa crença contra as inevitáveis flutuações e dúvidas no conhecimento humano comum, e revelando com certeza a verdade sobre si e sua criação. Somente essa razão não seria capaz de descobrir. 10. Se de fato existe um Deus que fez o homem em sua própria imagem, então a semelhança entre o homem e Deus não pode ser meramente acusado arbitrariamente de uma formação antropocêntrica, do segundo pelo primeiro. Como sempre, como em todos esses 12 pontos, o ateu aqui está olhando puramente o quão absurdo o credo e a prática do crente são comparadas com as próprias premissas do ateu. Além disso, o ateu supõe erroneamente que o crente usa argumentos para Deus que de fato quase nunca foram usados. Dessa maneira, nenhum crente afirma que acredita em Deus por causa da semelhança de Deus com o homem. Pois, obviamente, se alguém inventar uma religião, ele faria exatamente isso. Mas se houvesse um Deus, por que não ele fez criaturas como ele mesmo? E se de fato ele o fizesse, essas criaturas seriam perfeitamente capazes de, ao observar essa similaridade, acusar o Criador de ser uma criação da criatura? Da mesma maneira que agora, um outro que observa de órbita uma fotografia da Terra a acusaria de ter sido fotografado na imagem de uma ficção. 11. Em momentos de honestidade, a maioria dos crentes prontamente admitem que suas orações de petição costumam ser mais ou menos egocêntricas, e elas não se opõem a Deus por não ter respondido exatamente a elas da mesma maneira. E com o tempo, elas queriam que fossem atendidas. Estão profundamente conscientes de suas próprias fraquezas morais e intelectuais. Em contraste com a perfeição de Deus, e reconhecem com razão que diante de um contraste tão acentuado, os caprichos dos mais fracos muitas vezes deixavam de corresponder à vontade providencial do perfeito. Mesmo assim, é apenas razoável, especialmente considerando o ponto 6 acima, que dado que demonstrou sobre a natureza de Deus e a natureza desse breve período em que vivemos agora, que Deus escolheria agir de uma maneira geralmente oculta, sutil e misteriosa, mas não menos real, ao responder às orações. No entanto, a maioria dos crentes tem exemplos claros de que suas orações são respondidas de uma maneira que é difícil, se não impossível. Apontar para qualquer outro motivo que não a intervenção de Deus, basta um exemplo para provar o ponto de vista do crente. Apesar de que qualquer número de supostas orações não atendidas, que erroneamente são consideradas pelos ateus e agnósticos como razão para não crer nele. 12. A grande maioria dos crentes no mundo mantém que deve haver um ser supremo acima de todos os outros, em forte contrastes com algumas marcas de politeísmo pagão antigo, que sustentava a existência de muitos seres,
Mas, mesmo a maioria das marcas de paganismo sustenta que os mitos, deuses, são na verdade todos seres inferiores a um outro ser absoluto, supremo e transcendente. Suponha que esse monoteísmo possa ter refutado apenas acusando-o de não ter ousadia suficiente para seguir sua própria missão de rejeitar os deuses pagãos. Um passo adiante. É tão absurdo quanto dizer que um homem, marido, deve se tornar celibatário, já que a sua monogamia nada mais é do que uma morna e um ponto de parada arbitrário. Impôs seu esforço para ser celibatário, com respeito a todas as mulheres, exceto sua esposa. Uma é uma realidade, completamente única, exaltada, radicalmente distinta dos dois muitos e a nenhum entre os quais está. Isso será prontamente atestado por qualquer matemático que se preze, muito dos quais, admiravelmente, para distinguir como não apenas outro número entre números igualmente importantes. Consulte-os como unidade nas matemáticas mais avançadas. Livros didáticos eles produz. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, em particular, foram distintos desde o início por sua zelosa rejeição aos deuses pagãos. E até hoje seria ridículo para qualquer ateu supor que ele tenha sido mais ousado nessa rejeição, apenas seguindo adiante com Deus. Portanto, esses 12 ataques e muitos outros como eles devem ser simplesmente abandonados por quem deseja agir de acordo com a razão. Essa pessoa deve, em vez disso, simplesmente se esforçar para descobrir da maneira mais honesta possível, através da aplicação rigorosa de seu intelecto, se Deus existe. Uma pergunta que não tem nada a ver com esses 12 protestos. E se houver alguma dúvida sobre a existência de Deus, além dessas 12 frases, simplesmente leia este capítulo. Em resumo, caro ateu, se você deseja criticar as conclusões de alguém, você deve refutar suas premissas ou revelar a falácia em sua lógica, pois você só está se fazendo de bobo se comprometer com essas críticas, apenas reclamando daquelas conclusões dele que se seguem claramente de suas premissas, e em vez disso, são apenas questionáveis sobre suas próprias premissas, sucumbindo como você é à falácia de premissas confusas. A pergunta final para o ateu. Concluo a parte filosófica e lógica Concluo a parte filosófica e lógica de nesta sessão com uma pergunta simples para o ateu. Então você é firme em sua descrença? Bem e bom. O que seria necessário para você mudar de ideia? Se você acabou de responder nada, não há nada que mude de ideia, então você acabou de mostrar sua verdadeira mão, acabou de se revelar como um ideológico, fanático, não científico e preconceituoso. Para que qualquer visão científica comece a se qualificar como tal, ela deve pelo menos ser falsificável, ou seja, deve haver um cenário concebível no qual o que realmente acontece prova que está errado. Afirmar algo como da natureza científica
mas declarar que ele é injustificável, o que está implícito em dizer que você sempre terá uma visão, não importa qual seja, é sucumbir à pseudociência, rejeitando a pedra angular da própria ciência. E quão trágico seria, numa tentativa de um esforço heróico, de superar a fé antiga e mítica, apenas conseguir cair na pseudociência. Mas, se você desse uma resposta diferente, se você desse alguns critérios sobre os quais revisaria sua incredulidade e escolheria a fé, então eu, por sua vez, tenho uma resposta diferente para você. E talvez agora você esteja estremecendo de antecipação, já que está acostumado com outras pessoas que o castigam por isso. Talvez alguns crentes o tenham repreendido por colocar condições em sua resposta a Deus. E embora haja mérito nessa repreensão, não é isso que deseja fazer agora. Em vez disso, tenho uma mensagem radicalmente diferente para você. Deus lhe dará isso. Sim, Ele realmente o fará. E Ele eliminará qualquer desculpa. Ele deixará sua dúvida sem mais recurso. Ele pode, no entanto, esperar até o momento da sua morte para fazer isso, esperando além da esperança de que em seu atraso você finalmente ouvirá os incontáveis convites que ele já lhe deu. Porque você perde tão muito, incalculadamente muito, esperando tanto tempo. A satisfação de o arbitrário pré-requisito que você colocou em enfate. Você sente falta de todo o propósito da vida. Você transforma toda a sua existência terrena como a qual Deus queria escrever uma história incrível para contar a todo o céu por toda a eternidade. Em um prefácio longo, prolongado e chato, para uma história que acabou sendo apenas uma sentença ou duas. Você transforma toda a sua vida em uma daquelas piadas, infelizmente, que perambulam agonizantes enquanto o relógio bate alto e o hóspede após o hóspede sai furtivamente da sala, apenas para dar uma meia puntile de coração, parecendo séculos depois que deveria ter sido dada. Em uma palavra, você torna inútil o objeto dessa oração gloriosa no seu caso. Senhor, salve-me na morte da lembrança agonizante de uma vida desperdiçada. Querido irmão, querida irmã, não perca a sua vida. Para encerrar esta sessão, deixemos de lado os argumentos lógicos e, em vez disso, simplesmente sejamos honestos e abertos sobre o que todos os humanos apenas saibam, o que eles sempre souberam e sempre saberão sobre a existência mais importante que tiveram, experiências de amor transcendente e espiritual, beleza, verdade e bondade. Pois realmente não pode haver amor por um ateu. Apenas disparos de neurônios. Sem música, apenas barulho. Sem beleza, apenas comprimentos de onda de luz variáveis. Você permitiria que seu olho ordenasse que seu nariz negasse um aroma? Pois ele não sabe disso. Nem então você deve permitir que as tempestades de sua mente, mesmo se você as achar duvidando de Deus, insistam para que o coração negue o que sabe ser verdade. Significado, música, beleza, amor e a fonte de tudo isso, Deus. E assim tenho uma mensagem pessoal para todos os ateus. Eu sei que você amou. Olhar nos olhos de um cônjuge, abraçando uma criança, perdoar e buscar perdão. Você realmente acredita que isso não passou de reações químicas?
verdadeiros ateus fazem. Certamente você apreciou a verdadeira beleza, uma sinfonia além da descrição, um filme que deixa você sem palavras, uma paisagem que deixou você sem fôlego. Você realmente acredita que isso não foi mais do que o desencadeamento de uma certa parte do seu cérebro através de estímulos sensoriais? Verdadeiros ateus fazem. Deve ter havido muitas vezes em que você ajudou outra pessoa e sentiu a presença de Deus em você com uma consciência feliz. Uma época em que você rejeitou o egoísmo e desistiu de algo que tinha direito a favor de um amigo. Quando você se importava com alguém que estava sofrendo, quando você deu sem esperar nada em troca, você realmente acreditava que isso foi senão o instinto evolutivo do rebanho? Verdadeiros ateus fazem. Para permanecer na verdade, muitas vezes precisamos apenas nos recuar a esquecer aqueles momentos em que sabíamos que estávamos mais próximos, quando estávamos no auge da razão. Confirmado pelas emoções mais altas, quem quer que seja, você já teve momentos em que sabia que Deus existe. A única razão pela qual você nem agora acredita que é porque você permitiu esquecer aqueles momentos como uma noiva esquecendo seus votos de casamento. Quando nos permitimos esquecer, a deriva irracional dita a direção em que viajamos, e quando acordamos depois de um tempo, frequentemente nos esforçamos para justificar nossa posição em vez de voltar para casa. Se você, querido ateu, revise sua vida, descobrirá que isso é verdade. Você não se sentou apenas um dia para concluir racionalmente que Deus não existe e depois vive uma vida livre das correntes de sua tirania inexistente. Pelo contrário, um dia você se viu vivendo uma vida sem Deus e depois tentou se convencer que estava tudo bem, porque Ele não existe. Considere isto, portanto, um convite a ser governado pela razão em vez de a deriva. Finalmente, com uma breve nota final, entenda que esta sessão refutou todas as formas de agnosticismo, tão completamente quanto o ateísmo. Por aqui, não refutamos simplesmente um argumento contra a existência de Deus, como alguém faria, por exemplo, refutando o problema do mal. Pelo contrário, demonstramos positivamente a existência de Deus nessas páginas. Apelar ao agnosticismo é uma tática comum de uma alma norma. Uma vez que ele percebe que o ateísmo foi completamente refutado, mas esse apelo não pode funcionar, a evidência é conclusiva e quem se recusa a alinhar suas próprias crenças de acordo com essa conclusão não está sendo sábio, cauteloso ou humilde. Ele está sendo tão obstinado quanto alguém que nega categoricamente o que a evidência indica conclusivamente. O fato de que Deus se tornou cara. Segundo quase 2000 anos atrás, esse mesmo Deus entrou no universo que Ele criou. Ele se tornou homem, Jesus Cristo. A maneira mais fácil e a mais barata de tentar escapar dessa certeza em particular é fingir que todo o Novo Testamento da Bíblia e, acima de tudo, o próprio Jesus é apenas uma questão de ficção. Se uma conspiração deliberada ou uma elaborada mito, que mais tarde foi mal interpretado, ou uma mistura dos dois, então começamos apontando a historicidade de Jesus. Amém? Fiat, Fiat, Fiat.